Fala pessoal, Rian aqui, vamos continuar com a nossa série de fundamentos de agentes de inteligência artificial. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre os padrões de design, né? Os padrões de design, se você acompanhou a série de engenharia de software que a gente tem no canal, aliás, essa série está muito boa, eu tenho atualizado ela com mais conteúdo, sempre trazendo para o contexto da ciência de dados, da engenharia de aprendizado de máquina, de inteligência artificial. São conhecimentos que são muito enriquecedores e quando eu trago esses conceitos aqui, isso justifica esse conjunto de playlists que acabam se conversando, né? Lá a gente fala sobre os padrões de design, ou seja, padrões de abordagem a problemas que são comuns quando você faz a arquitetura, quando você faz o desenho, né, o design de uma solução de software. Aqui nos agentes vai acontecer a mesma coisa. Então, a gente vai ver que qualquer solução ou sistema multiagêntico, embora eles tenham aqueles componentes básicos, e a gente já viu isso nos vídeos anteriores, né? Aliás, essa aqui é uma série, né? Você tem que assistir todos os vídeos do início ao fim, de forma sequencial, para você ir acumulando e consolidando esse conhecimento. A forma de você abordar, ou seja, o design, a arquitetura, ele vai ser diferente em cada solução, né? As soluções não são as mesmas. Mas existem padrões que a gente consegue reconhecer em vários softwares, em vários sistemas. Com a gente é a mesma coisa. A gente vai começar então a ver alguns desses padrões. O primeiro deles é aquilo que a gente pode chamar do uso de ferramentas, né? Então, a gente viu que ferramenta é um componente básico, tá certo? Junto com o LLM, né, com um serviço ali de inferência, mas como é que efetivamente, dentro do agente, isso acontece? O que está por baixo do capô quando a gente diz que o agente utilizou uma ferramenta para atuar? Foi isso que a gente viu até agora? A gente viu que a ferramenta tem essa capacidade de estender as capacidades de inferência, né, capacidades generativas do agente, que é feito, né, pelo LLM, e a gente sabe que esse agente ele precisa invocar, né, essa ferramenta para ela ser executada. Agora, o que a gente precisa ter bem claro, né, aqui para a gente como um engenheiro de inteligência artificial é que não é o LLM que vai executar isso, né? A gente precisa ter isso bem claro. Então, o LLM, quando ele precisa executar uma tarefa específica, ele vai poder chamar lá uma calculadora, ele vai poder chamar um navegador para fazer um scrapping ou uma API, ou uma base de dados, um shell para executar ali código, enfim, existem diversas categorias de ferramenta, mas não é o LLM em si, ou seja, o agente em si que vai executar essa ferramenta. Então, você tem aqui, né, um usuário interagindo com esse agente, por exemplo. Ele tem, nós já vimos alguns componentes, a ferramenta em si, né, a descrição dela, a memória, os objetivos, né, as mensagens de sistema desse agente, e esse agente ele interage com o ambiente. Podem ser outros sistemas, outros softwares, outros sistemas agênticos. E por meio dessas ferramentas é que ele vai agir nesse ambiente. Então, sempre chamando a atenção agora para essa questão da ação. Como é que ele age? Como é que ele opera efetivamente nesse ambiente? Para isso, vamos ver um caso prático, né? Então, um exemplo que a gente utilizou anteriormente, né? Eu tenho um usuário lá que ele está interagindo aqui com um sistema, né? Que, vamos dizer, é capaz de gerar ali relatórios, né? Relatórios financeiros a partir de uma base de dados. Então, você tem aqui um prompt, né? Que já descreve para o agente o que ele faz. Então, você cria relatórios baseados na demanda do usuário e, quando disponível, consulta a base de dados disponível. Então, ele é um agente que ele sabe que ele tem acesso a uma base de dados, né? Uma ferramenta faz isso para ele. E você tem um usuário aqui pedindo para ele, cria um relatório financeiro do primeiro trimestre. Perceba, é um pedido relativamente abstrato, né? Cria um relatório financeiro do primeiro trimestre. Isso não é um comando em código, tá certo? Isso está em linguagem natural. E o agente, por meio do seu componente de LLM, é capaz de fazer essa inferência e transformar isso em ação, efetivamente. E lá no final, ele vai dar o relatório. Mas o que aconteceu aqui para que isso fosse efetivamente realizado? Então, vamos abrir isso aqui, vamos colocar uma lupa nisso aqui. Então, a gente tem o input do usuário, e os inputs aqui, cria um relatório financeiro do primeiro trimestre. Então, a gente viu que isso aqui vai entrar como um prompt, né, do usuário, ele vai ser incrementado à memória dentro da session, né, tudo isso conceito que a gente já viu. Além disso, o agente ele tem um system message, né, uma mensagem de sistema que descreve o que ele faz, qual é o papel dele, qual é o objetivo dele, qual é a personalidade dele e, obviamente, dentro dessa descrição, ele precisa tomar conhecimento de quais são as ferramentas que ele tem disponível. Então, por exemplo, aqui a gente
descreveu, né, quando instanciou esse agente, que ele tem ali um conjunto de ferramentas, que ele tem ali a ferramenta chamada dados financeiros. Isso aqui é código, tá certo? Eu preciso de um código que opere essa capacidade, né, de buscar esses dados financeiros. Então, eu tenho o input do usuário, o prompt, tenho as mensagens do usuário e tenho um conjunto de ferramentas que o agente tem capacidade de entender, que tem capacidade de observar. Bom, os dados financeiros, eles estão lá no sistema, né, na base de dados, longe do meu agente, e através da inferência dele, ele vai entender que ele precisa buscar esse conjunto de dados. Então, perceba, a partir do input do usuário, com as mensagens que o sistema conhece e as ferramentas que ele tem conhecimento, ele vai gerar um output aqui. Isso é interno ainda, tá? Isso o usuário não está vendo. Então, ele gera uma inferência, ele gera uma conclusão, uma reflexão. Então, ele diz lá que para gerar o relatório, eu preciso consultar a base de dados. E, junto com a sua resposta, isso aqui pode ser uma resposta estruturada, a gente falou sobre contratos, esquemas. Eu tenho, dentro da própria resposta do agente, que to use true, ou seja, eu vou usar a ferramenta para essa requisição true. Eu preciso de ferramenta. Qual é a ferramenta que eu preciso? Eu retorno ali como um dicionário, dados financeiros. É a ferramenta que está disponível. Para chamar essa ferramenta, eu preciso de dados? Preciso. O que é? Primeiro trimestre de 2025. Então, isso vai dentro do payload da ferramenta quando eu for utilizar. Por que isso aqui é interessante, né? Se o usuário colocasse aqui, por exemplo, um olá, e essa mensagem fosse para a inferência desse agente, ele iria retornar o mesmo tipo de mensagem, a mesma estrutura de mensagem? A estrutura de mensagem, sim. Mas o to use seria true ou false? Seria falso, né? Ele teria a capacidade de compreender que eu não estou requisitando uma informação específica de dados financeiros. Aqui é uma interação genuína, uma interação fática, né? É o tipo de greeting, né? Só um cumprimento. Então ele pode retornar, por exemplo, um agent output aqui de to use false. Então eu não preciso fazer nenhum tipo de interação. E a partir daí eu posso gerar uma resposta banal aqui. Olá, olá, tudo bem. Perceba, essa é a dinâmica e o poder da implementação multiagente, tá certo? Então, por baixo daquela lupa que a gente viu e da sua interação com sistemas multiagênticos, ocorrem dessa maneira, tá certo? Eu tenho uma estrutura de conversação. Isso aqui é um contrato de troca de mensagens dentro do sistema. E eles são gerados por meio da inferência do agente, né? Que a gente sabe que é o componente de LLM que está gerando isso aqui. Mas, se ele perceber que de fato precisa utilizar a ferramenta, ele vai gerar uma saída com to use true. E bom, beleza, eu tenho a saída do agente. A partir daí, essa saída precisa se tornar realidade. Tá bom, eu preciso executar essa ferramenta, preciso observar esses dados, mas quem que vai fazer isso? É o LLM? É o LLM que usa a ferramenta, que executa a ferramenta? Não. Quem executa a ferramenta, e a gente já viu que a gente precisa acessar a API, vai ser um código. Então, é um código que precisa receber essa saída aqui e fazer um parse, por exemplo, aqui, né? Essa é uma possível atuação. Ele vai fazer um parsing, ou seja, ele vai depurar essa saída, e esse parse, esse depurador, vai ser capaz de identificar que eu preciso de uma ferramenta, então true. Eu vou ser capaz de identificar qual é a ferramenta, então dados financeiros. Essa saída, eu posso passar esses dados, ou seja, o parsed output, para uma outra função que chama efetivamente o call API, ou call database API. Tá certo? Então, aqui, por exemplo, é em Python, mas poderia, obviamente, ser em qualquer código. A execução efetiva da ferramenta, isso precisa estar muito claro para a gente. A execução, a chamada efetiva dessa ferramenta ocorreu via código. Isso aqui é determinístico. Não tem nada de inferência, generativo, nada disso. Não é o LLM que está chamando essa base de dados. Mas a orientação, a decisão para ser chamado, esse sim. Esse foi feito num passo anterior pelo agente, pelo LLM, anteriormente, tá certo? E no código, efetivamente, você vai ter uma lógica ali de parsing, uma lógica de handling, para pegar essa saída e entender. Eu preciso usar a ferramenta? Preciso. Qual é a ferramenta? Dados financeiros. Quais são os dados que eu preciso dessa ferramenta? Tool data. Então, eu passo para ele e obtenho a resposta da ferramenta. Naturalmente, esses dados do contexto vão retornar para o meu contexto, para a minha memória, e, finalmente, o meu agente vai ser capaz de entregar o relatório que a gente viu. Então, assim, voltando, entre essa requisição e a saída específica de uma solução agêntica, você tem toda essa lógica de interação entre saída,
a inferência do LLM, a execução de um código que vai efetivamente chamar a ferramenta e vai poder, finalmente, com a saída da ferramenta, entregar os dados para que as respostas sejam oferecidas. Então, para esse vídeo era isso. Se você gostou, peço que curta, compartilha com quem você acha que possa se interessar pelo conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo.